Voltamos, né, depois dessa conversa maravilhosa. Eu já estava aqui procurando no meu sistema a Sâmara, sabendo que a gente tem uma conversa muito importante. E aí eu vou pedir para a Sâmara, já pode subir para o palco. Sâmara, prazer estar aqui contigo hoje. Sabe que o Power Talk é das coisas que a gente mais gosta do Sync, porque o Power Talk traduz o que a gente está falando meio que de alto nível para ação. Então, eu vou deixar você, nesses próximos 15 minutos, 20 minutos, trazer o caso real, né, que a gente está chamando aqui de muito além do iniciador de pagamento, o que vocês têm feito no Cicobi em relação a essas inovações tecnológicas que o Open Finance traz. E no final, eu volto e a gente pode ter ainda uma perguntinha ainda para aprofundar, mas o palco é todo seu, a apresentação já vai subir. Obrigada, Rodrigo. Bom dia, pessoal. Bom, então, como o Rodrigo falou, a gente veio mostrar um pouquinho de o que o Cicobi tem feito do Open Finance, né? Aproveitando o gancho do Márcio ali no último painel, né? Bom, a gente fala do Open Finance do Brasil, ele é o maior Open Finance do mundo mesmo, né? Nós temos o maior escopo que foi executado no menor tempo. E por quê, né? Quando a gente fala em números, né? Eu trouxe aqui alguns números que a gente tem ali do semestre passado, né? Fazendo uma comparação com o UK, que era o segundo Open Finance ali, antes de sermos lançados, era o primeiro Open Finance, né? Então, nesse período de um ano, fazendo a comparação cronológica, nós já tivemos mais de 800 milhões de transações acontecendo no nosso Open Finance, enquanto eles tiveram 100 milhões, né? E consentimentos, hoje nós temos mais de 6 milhões de consentimentos ativos, enquanto no período eles tiveram apenas um. Então, realmente, nosso volume, além do nosso escopo, do nosso desafio, é um volume muito maior do que o deles, né? E esse desafio de estar aqui operacionalizando esse Open Finance, todas as instituições estão enfrentando, né? Temos os desafios de interoperabilidade que o Márcio comentou, mas tudo isso tem feito só o Open Finance ficar melhor, ficar maior, né? Participamos de diversas reuniões, né? Eu participo de um dos grupos do Open Finance lá na governança. Nós temos reuniões 2 vezes por dia, temos às vezes que resolver questões assim em minutos, então realmente é sempre um desafio muito grande estar tentando resolver os problemas de interoperabilidade para fazer acontecer, né? O Cicobi participa lá da convenção pela OCB, né? O Márcio é nosso conselheiro, temos o Alexandre lá também como conselheiro substituto, mas o Cicobi não tem a obrigação de participar do Open Finance regulatório, ele é um voluntário, então nós estamos aqui para surfar nessa onda do que é o Open Finance, da oportunidade de participar, né, da maior revolução do sistema financeiro. Então, vou mostrar um pouquinho para vocês agora do que o Cicobi faz. Bom, quando a gente fala de fase 2, compartilhamento de dados, né, acho que está todo mundo falando do seu agregador, né? Então, o Cicobi fez um agregador de contas, né? Esse agregador tem os dados da conta Cicobi, das suas cooperativas, se você tiver mais de uma conta em mais de uma cooperativa, e tem os dados integrados das outras instituições que você tem. Tem os dados, né, da poupança, da conta pré-paga, que são e conta corrente, que são as principais contas que a gente tem ali na fase 2. E a gente tem um extrato integrado, né, que você consegue ver todos os lançamentos ao mesmo tempo ali, que é uma funcionalidade que poucas instituições têm, que foi um desafio enorme conseguir operacionalizar, né, você conseguir misturar esses lançamentos ali, colocar eles numa ordem cronológica, né, com a interoperabilidade do Open Finance ali, foi um desafio grande, mas a gente lançou essa funcionalidade. E aí a gente percebeu que tínhamos muitos cooperados compartilhando dados para outras instituições, mas a gente tinha um número ainda pequeno de compartilhamentos de dados para o Cicobi, né? Então, nós vimos uma oportunidade de colocar a Alice, né, que é a nossa assistente virtual, a Alice, para convidar os cooperados a compartilharem os dados. Então, foi uma ideia que a gente teve de, a partir de um consentimento gerado
né, para disponibilizar os dados do Sicob para outra instituição, a Alice abordar o cooperado nessa oportunidade, contando ali um pouquinho do Open Finance, dando os parabéns e convidando o cooperado a compartilhar os dados com a gente, né? Essa iniciativa deu super certo, a gente teve um aumento entre 30% e 40% do compartilhamento de dados, né, depois que a Alice começou a abordar o pessoal. Então, foi uma iniciativa que foi muito legal. E aí, nós fomos trabalhar no nosso iniciador de pagamentos, né? Bom, então, a iniciação de pagamentos também foi um grande desafio, né? A gente tem todo o desafio de interoperabilidade novamente, quando a gente fala de fazer uma iniciação de pagamentos, né? Antes de fazer a iniciação de pagamentos, a gente tem o desafio, né, de conseguir essa autorização para ser o iniciador. Então, nós fomos a 10ª instituição, dentre as 800, mais de 800 instituições autorizadas a participarem do Open Finance, nós fomos a 10ª instituição a conseguir essa autorização para ser o iniciador e a primeira instituição financeira cooperativa. Então, para a gente foi um momento de muito orgulho, né? Então, nosso iniciador de pagamentos, eita, eu acho que a animaçãozinha já passou, mas o nosso iniciador de pagamentos é uma funcionalidade dentro do nosso App Sicob, o cooperado vai selecionar a iniciação de pagamento com a praticidade do Open Finance, vai selecionar o valor, vai conseguir fazer o consentimento na outra instituição e vai receber o valor dentro da conta Sicob. Então, ele vai fazer um cash-in, né, que é o termo que a gente usa, vai tirar o dinheiro da conta dele lá da instituição A e trazer para a conta Sicob. Isso foi a ideia que a gente está trabalhando para o nosso iniciador de pagamentos. Estamos em piloto, já estamos integrados com várias instituições, queremos só aumentar um pouco mais a quantidade de instituições para conseguir lançar isso para mais cooperados, né, para sair do piloto. Bom, então, além da iniciação de pagamentos, né, esses 2 produtos que eu comentei, né, e até o incentivo via WhatsApp, são iniciativas que está todo mundo falando, todo mundo fazendo, né, mas o que a gente enxerga que podemos fazer além disso, né? Os dados do Open Finance, eles trazem muitas oportunidades, né? E saber analisar esses dados é um grande desafio também. Então, nós pensamos em formas para abordar nossos cooperados a partir desses dados, né? Então, a gente cria algumas análises a partir dessas informações e a gente faz abordagens com esses cooperados, seja no App Sicob, seja quando ele vai na cooperativa. Se a gente identifica oportunidades, a gente sabe que o sistema financeiro cooperativo, ele tem incentivos, né, do Banco Central, então as taxas para algumas operações são melhores. Então, a gente focou em analisar perfis específicos de operações de alguns cooperados e fizemos esse corpo a corpo, mesmo que é uma particularidade, né, que a gente tem no sistema cooperativo, essa questão de ter o gerente ali perto. Nós colocamos uma lista, né, de operações que os cooperados tinham em outras instituições, e essas operações estavam em condições inferiores às condições que o Sicob oferece, e os gerentes fizeram as abordagens para incentivar esses cooperados a trazerem essas operações para o Sicob, dentre outras iniciativas, né, que a gente fez para identificar como nossos produtos estavam melhor posicionados do que os produtos que os cooperados tinham ali em outras instituições. Bom, além disso, né, nós fizemos, estamos, né, com a adesão inteligente Sicob, né, nós já tínhamos a associação digital Sicob, pelo App Sicob você já consegue criar sua conta, mas nós resolvemos melhorar a experiência e utilizar os dados do Open Finance, né? Então, depois para abrir uma conta, você pode selecionar a opção de preencher os dados com a praticidade do Open Finance, e você faz o consentimento e os dados já são recuperados para você preenchidos, e aí você consegue fazer muito mais rápido a adesão digital,
ser um cooperado Sicoob, né? Então, essa é uma oportunidade ali que a gente viu que faz toda a diferença também na experiência do cooperado. Falando agora rapidamente do que a gente fez para as cooperativas, né? Então, a gente sabe que existem grandes desafios dentro das instituições para se aproveitar dos dados do Open Finance, e aqui a gente pegou os dados da fase 1, que poucas instituições falam, né? Isso aqui a gente fez lá, logo que saiu a fase 1, a gente fez um comparador de produtos e serviços, então a cooperativa consegue ver os produtos que ela oferta, né? Ver a comparar com os produtos de outras instituições, então anuidade, taxa da conta corrente, taxa de empréstimo, tudo isso já tem disponível, né, na nossa plataforma do SysBR, e a cooperativa consegue comparar essas informações com as informações de outros bancos. E, bom, sobre também agora também no nosso SBR, mas agora falando sobre os dados, né, de dados transacionais que o cooperado compartilha, a gente tem uma funcionalidade que permite a cooperativa analisar os dados que foram compartilhados de fato. Então, quando existe uma oportunidade, né, imagina que um cooperado chega na cooperativa pedindo um aumento de um limite, né, e aí a cooperativa já vai conseguir olhar para os dados desse cooperado, ver se ele tem um limite maior em outra instituição, ver o que ela consegue oferecer, né? Aqui a gente tem dados de conta corrente, tem os dados de cartões de crédito, né? Os dados cadastrais, consegue conferir, né, como é que estão os dados cadastrais nas instituições, e aí fazer essa análise bem personalizada de como está o perfil do cooperado em outras instituições. E acho que eu passei um pouquinho do meu tempo, mas era isso que eu queria trazer para vocês, pessoal. De jeito nenhum. Estava só confirmando se eu estava com o meu mudo aqui. De jeito nenhum, Sandra. A ideia foi maravilhosa e ver vocês falando e o desenho, né, verdadeiro dessas oportunidades que o Open Finance trazem, acho que agrega e valoriza muito, né, o painel e o dia de hoje. Eu tenho, primeiro, um reforço aqui. O Gilson Paulino estava falando já no painel passado, mas sobre o Open Finance, né, que existe um nível de maturidade ainda a ser alcançado, né, por todos os agentes do ecossistema para que isso fique concreto, independente do porte da gestão financeira. Mas a gente olha, né, o que vocês já estão trazendo e a gente já vê uma maturidade muito grande. Você falou de agregador de conta, de comparador de produto e serviço, movimentação, né, unificada, e você falou da Alice, dessa jornada, né, que eu adorei, assim, de WhatsApp para cooperado. Eu vou explorar, então, com você a ideia da Alice, assim. A Alice, você consegue fazer um onboarding da Alice já, dos cooperados, e de forma geral, como é que tem sido a experiência dos cooperados usando a Alice? Bom, a Alice, né, é nossa assistente virtual, então ela está ali no WhatsApp para responder qualquer dúvida que você tiver, né? Especialmente sobre a experiência do Open Finance, né? Então, após o consentimento de dados para outra instituição ser dada, a Alice manda uma mensagem mesmo, né? É um textinho que a gente colocou para ela fazer a primeira interação ali com o cooperado. Então, ela fala, agradece, né, ele está participando do Open Finance e pergunta se ele quer conhecer mais sobre o Open Finance do Sicoob. Se ele disser que quer conhecer mais, a gente conta um pouquinho do que a gente está oferecendo no Open Finance Sicoob e oferece para ele um link para que ele possa fazer o consentimento, né? Então, a partir dali, ele já clica. Se for no celular, a gente já direciona para o aplicativo. Se for no navegador, ele já entra no nosso Internet Bank e já consegue fazer o consentimento, sabe? Então, essa é a experiência que a Alice dá. E aí, se ele tiver dúvidas, se ele for perguntando para ela, a gente já alimentou ela com várias respostas, né? Então, ela consegue dar ali as diretrizes para ele das dúvidas que ele tiver sobre o Open Finance, que é um conceito ainda muito novo para os cooperados, né? Como a gente estava falando no outro painel. Eu acho, eu estou roubando muitas palavras do Otávio Damasio, que abriu o evento para a gente. Ele falou, daqui a 10 anos a gente está entrevistando a Alice, né? A ligação.
Mas acho muito interessante, quero reforçar assim, muito interessante o desenho de relacionamento digital de vocês, né? Eu acho que é um case mesmo para todas as cooperativas. Eu sei que algumas têm, né, iniciativas próximas, mas a gente está destacando o que você está trazendo aqui. E eu vou fazer uma inscrição. A Sâmara está tão investida nesse processo que a gente roubou ela no meio das férias para falar aqui. Então, Sâmara, não vou roubar 2 minutos das suas férias, não, mas vou roubar mais um. Fica à vontade. Para você, qual é a grande lição né, dessas iniciativas de usar a tecnologia para se aproximar do cooperado, para trazer os dados dele, para ofertar um melhor produto? Qual é a grande lição para a gente fechar esse minuto final antes do próximo painel? Legal, Rodrigo. Bom, eu acho que aqui a gente tem, né, uma cultura que talvez seja diferente, né, das maiores instituições, mas aqui a gente gosta de ter o cooperado perto da gente, né? A gente percebe que um dos maiores valores do sistema cooperativo, né, é essa diferença de a gente poder ajudar o cooperado a ter ele próximo. Então, acho que o maior ganho ali que ele vai ter é a gente criar essas oportunidades que a gente está criando de negócio para eles, mostrar a diferença do sistema cooperativo, né? A gente sabe que a gente tem muito, muito para agregar, muitas oportunidades para ele economizar, para ele ter mais lucro, na verdade, né? Se ele for um associado, ele vai ter o rateio dele ali. Então, eu acho que o que a gente enxerga assim de melhor que o nosso cooperado pode ter a partir do Open é essa oportunidade de conhecer o sistema cooperativo, de ter a gente ali pertinho e saber que a gente vai estar sempre ofertando para ele o melhor, e agora ele vai conhecer, né? Ele vai poder conhecer isso dentro, provavelmente, do mesmo aplicativo, né? Que é o que também acho que vai ser o próximo passo, né? Tá tudo dentro de um aplicativo só, esse tempo de tela ali que o pessoal vai estar disputando. Acho que a gente tem grande chance de estar dominando, né? Nosso aplicativo é muito bem avaliado, já foi um dos melhores avaliados por muito tempo. Então, acho que isso vai fazer toda a diferença para o nosso cooperado, Rodrigo. Maravilha. Eu também acho que a gente tem essa experiência única que vocês e outras cooperativas estão trazendo, e é muito interessante a gente um case real. Eu fico mais feliz já do que eu entrei nesse dia de hoje, vendo a prática acontecendo. Eu só vou, né, fazer o que eu faço sempre, que é pedir só um tchauzinho, porque já vão rodar a vinheta em cima da gente, Sâmara. Até mais. Tchau. Obrigada, gente. Até mais. Nada.